Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. A igreja que Jesus fundou, a segunda parte. Nosso versículo inicial se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, Nova Versão Internacional. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Maravilha, glória a Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo de Deus, amados do Pai, a verdadeira esposa do Senhor, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo santo do Pai, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, hoje vamos dar continuidade ao raciocínio que iniciamos na semana passada, né? A igreja que Jesus fundou, hoje a segunda parte, como eu disse, dando continuidade, né? E na semana passada, nós encerramos exatamente com esse versículo que iniciamos hoje, onde aqui o João relata a visão que ele teve em relação ao Apocalipse, né, em relação à vinda do reino de Deus. E ele diz que na conclusão de tudo, ele via uma cidade descendo do céu, da parte de Deus. Uma cidade preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa noiva, que é a esposa, é a igreja. A igreja é a esposa de Jesus. E a igreja, portanto, como acabamos de ler aqui, ela desceu do céu na segunda vinda de Cristo. Para alguns pode parecer estranho. Creio que certamente muitos irmãos vão acessar esse estudo com um pensamento futurista ainda em relação à segunda vinda de Cristo, né, em relação à vinda do reino de Deus, porque a maioria erroneamente acredita que isto ainda vai acontecer, ou seja, que Jesus ainda vai voltar e que o reino ainda virá. Veja, aqui em nosso ministério, nós defendemos a visão da escatologia bíblica, toda ela já consumada. É a visão mais coerente acerca do chamado fim do mundo, né? E claro que parece contraditório, como eu falei, para quem tem um pensamento mais futurista entre aspas, né? Ou seja, que coloca no futuro, né? Aqueles que pensam que Jesus ainda vai voltar e que o reino ainda virá, esse pensamento ele é errôneo. E veja, se você estudar a palavra sem os preconceitos do sistema, tá? Porque o sistema religioso, em sua esmagadora maioria, é futurista, entre aspas, ou seja, coloca a escatologia lá no futuro. Eles ficam aguardando Jesus voltar, né? E principalmente quando acontecem coisas no mundo de grande vulto, né? Como aconteceu recentemente uma pandemia e guerras que acontecem aqui e ali. E atualmente, né, nós estamos em abril de 2024, atualmente está acontecendo aí pelo menos umas 2 guerras. Então, as pessoas ficam nessa, olha, tá vendo guerra ali, olha os rumores de guerra, olha, aconteceu isso, porque a pandemia, porque o chip da besta, porque as pessoas ficam desesperadas com todo esse mover no mundo, sem entender que tudo que acontece no mundo é apenas o desenvolvimento natural da história da humanidade. O que acontece hoje no mundo não tem absolutamente nada a ver com a vinda do reino de Deus ou a segunda vinda de Cristo. Pois este evento, que na verdade é um evento só, né? Porque a segunda vinda de Cristo trouxe o reino de Deus, então este evento já se consumou. Agora, só entende isso quem estuda a Bíblia à luz da própria Bíblia, à luz dos contextos, tanto da Bíblia quanto o contexto histórico. Porque sim, há registros históricos da segunda vinda de Cristo, das consequências, né, da segunda vinda e da vinda do reino, do juízo final. Agora, parece loucura, claro, para quem está ouvindo pela primeira vez, isso é uma loucura, é um absurdo, esse cara é um herege. Tem algumas pessoas que ficam rindo, né? Mandam mensagens aí nas redes sociais, no próprio YouTube, deixam comentários e rindo e debochando, porque não entendem. As pessoas chamam de heresia aquilo que elas não entendem.
Porque se a pessoa estuda, ela vai ser surpreendida e vai ver que não há heresia alguma em afirmarmos que a vinda do reino já aconteceu, que a segunda vinda de Cristo já se consumou e que não há previsão na Bíblia de uma terceira vinda. Não tem isso. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Entende? Já se consumou. Todas as coisas profetizadas já se consumaram. Entende? Então a segunda vinda do reino de Deus também. Consequentemente, a Nova Jerusalém, que é a igreja, já desceu do céu. Então aquela visão que João teve, e aliás, João escreveu o livro do Apocalipse antes do ano 70. As pessoas insistem com essa tese de que não, ele escreveu por volta do ano 96, 97, um pouco antes do ano 100 depois de Cristo. Isso não faz sentido algum. É só você estudar. Veja, vou deixar na descrição do vídeo 2 links. O link do Minuto Escatológico. Se você não conhece desse assunto, escatologia consumada, eu te recomendo começar pelo Minuto Escatológico. Depois que você assistir aos vídeos do Minuto Escatológico, são diversos vídeos de até 1 minuto. Então, se você assisti-los, você vai entender muita coisa já. E quando você acabar de assistir aos vídeos do Minuto Escatológico, aí sim você vai para o segundo link, que é o link da escatologia consumada com os estudos completos. Eu recomendo muito que você estude isso, para você compreender o Evangelho em nossos dias. Tá? Porque a revelação do Evangelho, o que é Evangelho? O Evangelho é boa notícia, as boas novas. Então as boas novas de Deus para nós em nossa geração é o Evangelho da graça somado à visão da escatologia consumada. Você tem que entender o Evangelho da graça e a visão da escatologia consumada para você entender o Evangelho, para você receber de fato no seu coração a verdadeira boa notícia da nossa geração. Tá? Então, muito bem, estude a escatologia consumada para você entender perfeitamente que tudo já se consumou, tá? E, claro, você vai entender algumas coisas que eu vou falar aqui e que de repente parecem estranhas, né? Porque você não entende ainda o assunto. Então, em vez de você ficar gritando, heresia, kkk e risos, isso tudo é bobagem, tá? Isso tudo é infantilidade. O adulto não, ele vai estudar. Em vez de ele ficar gritando, heresia, não, vou estudar isso aqui. Por que esse irmão está falando que a escatologia já se consumou? Se ele está falando isso é porque tem algum fundamento. Então eu vou ver se esse fundamento é real. Entende? E aí você estuda. Então te convido a fazer isso. Tá? Então, partindo dessa premissa, nós entendemos que a Nova Jerusalém já desceu. Ela desceu na vinda do reino. Mas, irmão Cristiano, o que significa isso? Calma que eu já vou chegar lá, eu vou explicar. Tá? Então João viu o quê? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Então veja, havia a Jerusalém antiga, da carne, os descendentes de Abraão segundo a carne, e havia a Nova Jerusalém, também conhecida como a Jerusalém de cima. Tá? Essa expressão de cima aponta para quê? Aponta para o céu, o terceiro céu, aponta para o caráter espiritual da Nova Jerusalém, a origem espiritual. Porque, veja, a Jerusalém de baixo, vamos chamar assim, né? A Jerusalém terrena, os descendentes de Abraão segundo a carne, eles eram a Jerusalém antiga. A nova era composta não só de judeus, entende? De israelitas, mas também de gentios. Porque, veja, para Deus, a sua cidade, a sua igreja, a sua esposa, ela não é composta apenas dos judeus. Tá? Ela é composta de pessoas de todas as etnias. É o que nós sempre buscamos ensinar aqui. Né? A eleição que Deus fez, ela não tinha a ver com a carne. Apenas num primeiro momento, sim, os judeus, por causa das promessas feitas a Abraão, né? Então os judeus, segundo a carne, os descendentes de Abraão, segundo a carne, a princípio, no primeiro momento, antes da cruz, eles tinham realmente esse chamado de serem o povo de Deus. Então, a Jerusalém terrena
foi o povo de Deus. A eleição tinha a ver com eles num primeiro momento. Se você pensar apenas do ponto de vista da carne. Então esquece a questão espiritual. Se você pensar só segundo a carne, realmente a eleição foi só para os judeus. Eles eram o povo eleito segundo a carne. Só que, na verdade, o plano de Deus sempre foi segundo o Espírito. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Entende? A visão de Deus para com o seu povo, a sua igreja, não é que a sua igreja seria apenas os judeus. Não, a igreja do Senhor vem de todas as etnias. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, foi separado para levar a palavra do evangelho e levou a palavra da graça, né? O evangelho genuíno da graça para os demais povos que não eram judeus. Justamente porque Deus sempre soube que os gentios também eram seu povo. Até porque Deus os havia eleito, né? Deus os havia predestinados para serem seus filhos. Então, a ideia é essa, o Evangelho revela isso. A igreja, a Nova Jerusalém, chamada de cima, ou seja, de origem celeste, de origem espiritual, essa Nova Jerusalém não tinha a ver com a Jerusalém antiga da carne. Os descendentes de Abraão da carne. Não. A verdadeira cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu no ano 70. A segunda vinda de Cristo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Nos estudos de escatologia vocês vão comprovar isso. E como eu disse, há inclusive registros históricos aos montes sobre isso. Tá? Então estude para você aprender isso aí. Tá? Então a Nova Jerusalém que desceu do céu foi a verdadeira esposa do Senhor. A cidade santa, que é a igreja. E que não tem a ver, repito, com etnias. Não importa se é judeu, se é gentio, de qualquer que seja a origem, não importa. A igreja do Senhor é composta pelos seus filhos eleitos antes da fundação do mundo e espiritualmente falando, não uma eleição segundo a carne. Tá? A eleição segundo a carne foi só para os judeus, os descendentes de Abraão ali. Tá? Só que a eleição segundo o Espírito, que foi a verdadeira eleição, essa foi para todas as etnias. Então, a igreja que desceu do céu na segunda vinda de Cristo foi a Nova Jerusalém, a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ela desceu do céu e se casou com seu esposo. Nós que somos igreja, já somos casados com Cristo. Né? Então é importante você entender isso, amado. Isso é maravilhoso, gente. Essa perspectiva é linda de você entender que tudo já foi consumado. E você vive, na verdade, você, eu, nós, já nascemos numa era onde tudo já foi consumado. Então você já nasceu com todas as promessas, já nasceu com a vida eterna, já nasceu com o Espírito Santo. O Senhor liberou todas as bênçãos quando Ele trouxe o seu reino. Então Ele trouxe consigo todas as bênçãos e elas habitam em nosso espírito. Então nada nos falta. Estamos completos, plenos em Cristo Jesus. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link de uma playlist que nós temos no YouTube de nossos estudos Já Nascemos, para vocês entenderem que nós já nascemos com todas as promessas. Nessa playlist tem diversos estudos que o tema é esse, já nascemos, pontinho, pontinho, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos abençoados, etc, etc. Assista a esses estudos para você entender que é algo maravilhoso. Então veja, já nascemos sendo a esposa do Senhor. Porque a esposa se casou lá quando ela desceu do céu. A igreja desceu do céu. Ou seja, a cidade santa. Veja, gente, isso não é literal. As pessoas levam ao pé da letra que João viu de fato uma cidade. Porque, veja, no contexto aqui do versículo que nós lemos, o João fala da cidade. Ele dá características físicas de uma cidade, dos portais, do chão, né, da cidade, tudo mais. Veja, o João está falando da preciosidade daquela cidade, mas ele está falando da igreja. As pessoas esperam, gente, literalmente no futuro, de fato uma cidade com aquelas características, descer do céu literalmente. Percebe que isso não faz sentido? A Nova Jerusalém é a igreja. A visão que João teve
era da preciosidade da esposa do Senhor. Então, todas aquelas características maravilhosas, né, da Nova Jerusalém, daquela cidade, entre aspas, na verdade aponta para a preciosidade da igreja. Então, a igreja que Jesus fundou, a verdadeira, não é uma instituição, como vimos semana passada. Aliás, amado, você tem que assistir o estudo passado, tá? Hoje é a segunda parte. Então assista ao estudo passado, o link, claro, vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Quem não assistiu o estudo anterior, para você entender que a igreja não é uma instituição, a igreja não é um Estado, a igreja não é o Vaticano. Sabe, a igreja não é composta de diversos templos, entre aspas, feitos por mãos humanas. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Então, quando você passa, por exemplo, em frente a uma construção de uma igreja católica, aquilo não é igreja de fato. Aquilo é uma construção feita por mãos humanas, por mais bonita que seja, arquitetonicamente falando, ela não é igreja, aquilo é só uma construção. Porque a igreja são as pessoas. Os filhos de Deus, como eu falei, de todas as etnias. Seja judeu, seja gentio, não importa a etnia. São os eleitos de Deus que ele elegeu, predestinou desde antes da fundação do mundo. Então, o Vaticano não é igreja. As igrejas chamadas protestantes, evangélicas, seja qual for o segmento, não importa, elas também não são igreja. Porque, veja, na visão protestante, existe esse mesmo raciocínio, de que o prédio deles é a igreja. É ou não é verdade? Os protestantes criticam muito os católicos, em muitos aspectos, mas eles seguem a maioria, eu diria, até dos raciocínios católicos, ou uma boa parte. Como eu falei semana passada, né, os protestantes seguem muitos dos feriados católicos, né, eles reclamam dos católicos, mas praticam as mesmas coisas que os católicos praticam nos seus feriados. E essa visão templária, aqui a nossa construção, um prédio lá, a placa Igreja Batista não sei o quê, Igreja Assembleia não sei o quê, Igreja Universal não sei o quê. Aquilo ali é a igreja. Deus se manifesta ali. Para você buscar a Deus, tem que estar ali dentro daquele templo. É ou não é a visão do sistema religioso? Seja católico, seja protestante. Essa é a visão deles, que o prédio é a igreja. Sendo que essa visão templária, ela vem do Antigo Pacto. Lá no Antigo Pacto, que havia essa supervalorização de um templo. No caso, aquele templo que foi destruído exatamente no ano 70, né? Aliás, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 é um dos registros históricos da segunda vinda de Cristo. Jesus, em Mateus 24, profetizou que aquele templo seria destruído. E, de fato, foi no ano 70. Né? Então, veja, havia uma supervalorização dessa questão do templo. Os judeus ofereciam todos os seus sacrifícios no templo, os dízimos. Os sumos sacerdotes apresentavam de ano a ano os sacrifícios pelos pecados do povo. Né? Então, eles faziam a lembrança dos pecados, primeiro dos pecados deles, os sumos sacerdotes, e depois eles apresentavam sacrifícios pelos pecados do povo todo. E os judeus, por exemplo, quando estavam distantes do templo, eles oravam em direção ao templo. Então o centro da fé era o templo. E aí havia também as sinagogas, onde eles se reuniam. Né? Então veja, havia esse comprometimento da fé no Antigo Pacto com aquela construção. Mas naquele tempo, isso até era correto, obviamente. O que não é correto é você trazer este raciocínio do Antigo Pacto para a Nova Aliança. E vocês podem notar que esse raciocínio se estendeu por séculos e está até hoje aí. As pessoas supervalorizando algo construído pelo homem como se fosse o templo de Deus. Então aqui é a minha igreja, sabe essa visão? Eu vou à igreja. Não, gente, você é, juntamente com os demais irmãos, a igreja. Claro que sozinho ninguém é a igreja.
Sozinho, cada um de nós é membro. Cada um de nós é a pedra, né? Como nós vimos semana passada. Todos nós somos pedras vivas, né? Ou seja, as pedras que compõem a igreja. Então, sozinho, eu sou membro, eu sou uma pedra que compõe a igreja. Mas juntos nós somos o templo. Juntos nós somos o santuário de Deus, que desceu do céu. Irmão Cristiano, o que significa isso, descer do céu? Gente, esse descer do céu, ele é figurativo, significa que a igreja substituiu o Jerusalém antigo, o Jerusalém carnal, a Jerusalém carnal, né, segundo a carne, como povo de Deus. Então, havia a Jerusalém, os judeus, os israelitas, né, que eram descendentes de Abraão, eles eram considerados o povo de Deus. Então a eleição segundo a carne pertencia somente a eles de fato. Só que a Nova Jerusalém, ela não é da carne, ela não é da terra, ela é do céu, ela é de cima. Então, ao descer do céu, figurativamente, essa cidade, que no caso é a igreja, repito, ela substituiu a antiga Jerusalém como povo de Deus. Então veja, gente, a Jerusalém atual, de hoje, do ano de 2024, ela não tem nada a ver com Deus, no sentido de ser um território sagrado, no sentido de que aquelas pessoas são de fato o povo de Deus. Não mais. Desde a segunda vinda de Cristo, isso caiu por terra. Então, você vai perguntar, mas irmão Cristiano, então os israelitas hoje, israelenses hoje, né, eles são o quê? Eles são só mais uma etnia, dentre tantas outras. Há filhos de Deus ali dentre os judeus? Claro que há. Mas eles são só mais uma etnia. O povo de Deus não é mais o israelense. O povo de Deus é a igreja. Seja israelense, seja brasileiro, seja africano, seja chinês, não importa. O povo de Deus é a igreja. Então, ao descer do céu, essa cidade santa, né, que desceu do céu, quando isso aconteceu, houve uma substituição, então. Então, o povo de Jerusalém da carne deixou de ser o povo de Deus, até porque eles sofreram juízo, né? Deus se vingou deles, da sua desobediência, etc. Destruiu o templo, destruiu a religião deles. Então, o juízo de Deus se cumpriu. Acabou o tempo dos judeus como povo de Deus naquela ocasião. E aí a igreja desceu do céu figurativamente, substituindo, ou seja, uma nova cidade. Não mais a cidade segundo a carne, mas a cidade espiritual. Entende? Então, descer do céu significa isso. A substituição, a nova Jerusalém substituindo a antiga. Então, no ano 70, na segunda vinda de Cristo, ela desceu do céu. É a Jerusalém de cima, como eu falei, é uma referência às coisas espirituais, à origem espiritual. Observe aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Gálatas, capítulo 4, versículos do 21 ao 26, das duas Jerusaléns. Vejam só. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. Foi onde Moisés recebeu a lei, onde os israelitas naquela época estiveram ali aos pés do Monte Sinai, né? E segundo a carta aos Hebreus, houve ali uma experiência horrorosa, uma experiência de muito medo. Né? Interessante isso, né? Então os israelitas naquela época tiveram aquela experiência, né? Uma experiência de uma grande tempestade, aquela coisa toda, e eles tiveram uma experiência apavorante. Né? Então ali eles receberam no Monte Sinai a primeira aliança. E Paulo fala, e essa aliança, né, que procede do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar foi a escrava de Abraão, né? E Abraão teve um filho com ela. Foi um filho nascido de modo natural, sem promessa. Então o apóstolo Paulo lhe diz que Agar representa a antiga aliança e que os filhos de Agar são os judeus naquela época, porque eles estavam na escravidão da lei.
Perceberam o sentido que Paulo fala aqui? Então Paulo fala, essas duas mulheres que geraram os filhos de Abraão, elas representam as alianças. Então Agar aqui representa a antiga aliança, que é, ou era no caso, né, a aliança da escravidão, onde os filhos de Israel, segundo a carne, eram escravos da lei. Perceberam? 25 e 26. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual na época de Paulo, tá? Não é atual hoje, 2024, que nós estamos aqui ao vivo e gravando a mensagem. Não é a Jerusalém de hoje, que inclusive está em guerra e tudo mais. Não, a atual da época de Paulo. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual, na época de Paulo, cidade de Jerusalém. Então veja, a Jerusalém antiga, Jerusalém da carne, que está escravizada com seus filhos. Ou seja, todos que seguiam ali debaixo da lei eram escravos da lei. Agora veja o que Paulo fala. Mas a Jerusalém do alto é livre. Glória a Deus, né? A Jerusalém do alto é você, sou eu, somos nós. A Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Perceberam? Ou seja, nós somos filhos da promessa. Perceberam? Nós somos da nova e eterna aliança. Nós não somos da antiga. Por quê? Porque a cidade, que era de cima, como você acabou de ler, a Jerusalém de cima, no ano 70, ela desceu do céu. Ou seja, ela substituiu a antiga Jerusalém como povo de Deus, tá? Então, gente, veja, a nova Jerusalém é a igreja. As pessoas são a igreja. Os filhos e filhas de Deus é que são a verdadeira igreja. Não é uma instituição. Não é um prédio construído por mãos humanas. A igreja é a Nova Jerusalém. Veja só em Hebreus, falando sobre isso também. Hebreus 12, 22 ao 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Observe, gente, esses locais aqui citados é o mesmo local, tá? Monte Sião, Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos, tudo isso é a Nova Jerusalém, é a cidade de Deus. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, é o mesmo lugar, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, 23 e 24. A igreja dos primogênitos. Ou seja, o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, é a igreja do Senhor, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Então veja, a aliança nova, ela tem como Jerusalém a igreja, não a antiga, a nova. Tá? Então veja, amados, você tem que ter em mente que não é a instituição católica ou protestante ou o que quer que seja. É a igreja dos Mormons, é a igreja da cientologia, é a igreja, sei lá, do que quer que seja. Existem muitos raciocínios por aí, né? Isso não é igreja, não de Cristo. Repito, a igreja de Cristo são as pessoas. E a igreja substituiu a Jerusalém antiga como povo de Deus. Então hoje, eu, você, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Independentemente do que somos na carne. Entende? Então veja, não é a igreja ou o templo construído por mãos humanas. As pessoas têm que tirar isso da mente delas. Que a igreja que Jesus fundou não tem a ver com o templo. Porque, gente, vamos lá, vamos relembrar alguns pontos aqui. Vocês se lembram que Jesus falou para a samaritana? A samaritana perguntou: Jesus, onde é a verdadeira adoração? Porque o meu povo, os samaritanos, o meu povo diz que é no pé do monte Gerizim. Já o seu povo, os judeus, costuma dizer que é em Israel, em Jerusalém no caso, né? Mais precisamente no templo. E aí, onde é a adoração? O que Jesus respondeu? Olha, a adoração é em espírito e em verdade. Jesus fala, vai chegar um tempo, ele está se referindo ao novo tempo, a nova era, a nova aliança, tá? E ele fala, está chegando um tempo, e agora é, porque ele já estava ali, né, estabelecendo tudo, em que a adoração será em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não estará vinculada a um espaço geográfico específico.
Percebeu? A adoração é em espírito e em verdade. E aí você soma isso ao que Jesus falou antes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, meus amados, nós aqui em Graça, em nosso ministério, não somos contra reuniões, tá? Porque as pessoas nos veem, né, nos ouvem, né, falando isso e pensam assim, vocês são contra as pessoas se reunirem. Porque há esse raciocínio por aí, tá? Pessoas aí dizendo que pregam a graça que são contra as pessoas se reunirem. Não faz sentido, porque a igreja primitiva já estava em graça, ainda que eles estivessem em um momento de transição, é bem verdade, mas já estavam na graça. Tá? E eles se reuniam sim. Mas veja, independentemente das reuniões, você, eu, nós somos igreja. Porque mesmo que não estejamos juntos fisicamente, em espírito estamos juntos. Isso não impede de você encontrar um irmão, encontrar outro irmão, reunir um grupo, estar junto, estudar. Não tem problema algum nisso. Vamos fazer um evento, vamos nos reunir, nos abraçar, nos conhecer. Isso é lindo e maravilhoso. Só que a visão é a seguinte, independentemente da reunião, você, eu, nós somos a igreja. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo nosso profundo sobre isso. Tá? A verdadeira comunhão. Assista aí para você entender essa questão. Você não precisa ser contra as reuniões. Irmão Cristiano, já que eu sou contra o templo, né, essa visão templária, né, de que o templo é que é a igreja, o templo feito por mãos humanas, né, que seria a igreja, eu sou contra isso, logo eu sou contra me reunir com alguém. Isso não faz sentido, até porque você pode, por exemplo, se reunir na sua casa com a sua família. A sua igreja está dentro da sua casa acima de tudo. Então, quando você reúne, por exemplo, na sua casa, tem 2, tem 3, você, sua esposa, seu filho, sua sogra, seu primo, se reuniu lá, é a igreja reunida. Agora, mesmo que vocês não estejam reunidos, nós somos a igreja. Esse é o ponto. Então, você não precisa ser contra reuniões. Nós somos contra a visão templária, que coloca a instituição como igreja e diz que Deus se manifesta ali. É ali que Deus tem que ser buscado. Ali é a casa de Deus. Não, não é. A casa de Deus somos nós. Estando reunidos fisicamente ou não, nós somos a casa de Deus. Veja só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Atos 17, do 22 ao 24. Observem. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos. 23. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Interessante, né? O apóstolo Paulo aproveitou aquilo para trazer o raciocínio do evangelho, do verdadeiro Deus, de Cristo Jesus, né? Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que lindo, né? 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Percebeu? Por que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas? Porque o santuário dele, o templo dele, é outro. Relembrando, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, ou seja, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, aqui é no sentido do raciocínio, tá? Destruir com falsas doutrinas. No contexto, Paulo fala, né? Do conhecimento do mundo, etc. Então, assim, quem trouxer falsas doutrinas, quem vier aqui deliberadamente enganar vocês, Deus o destruirá. Porque, na verdade, era da perdição. Entende? Porque Deus destruiu os filhos da perdição. Então Paulo fala, se alguém vier aqui destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguém vier com outros raciocínios que não sejam o evangelho, e esse alguém quiser destruir o raciocínio de vocês, a vida com Deus que vocês têm, Deus o destruirá, porque no fundo é filho da perdição, né? Agora veja, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O santuário de Deus,
que são vocês. Perceberam? Vimos isto na semana passada em detalhes. Assista a primeira parte do estudo. Estou apenas relembrando esses pontos aqui. Que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Os atenienses eram super religiosos, né? E Paulo andando ali, ele viu diversas manifestações das religiões dos atenienses. E ele viu ali, escrito ao Deus desconhecido. Então eles adoravam até um Deus que eles não conheciam. Então Paulo aproveitou e falou, ó, esse Deus aqui é o Criador dos céus e da terra. Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão imenso, que ele não cabe, ele não habita em santuários, em templos feitos por mãos de homens. Porque o verdadeiro templo ele construiu com seu sangue, que somos nós, o povo de Deus. O santuário de Deus é sagrado e somos nós. Então não é o prédio católico, não é o prédio protestante, não é o prédio da cientologia, não é o prédio do Mormon, ou do messiânico, ou do que quer que seja. Nós somos a igreja, reunidos ou não. Mais uma vez, não somos contra reuniões. Assista ao nosso estudo aí sobre comunhão, para você entender. Não faz sentido ser contra. Só que a visão é o seguinte, estando junto fisicamente ou não, nós somos a igreja. Em espírito estamos juntos, porque em Cristo já fomos reunidos. O Senhor reuniu nele todas as coisas. Agora veja, uma pergunta interessante que já me fizeram muitas vezes. Eu vou aproveitar o ensejo para respondê-la aqui nesse estudo. Algumas pessoas já me perguntaram o seguinte, tudo bem, irmão Cristiano, é bem claro na Bíblia que Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas. Mas, quando as pessoas estão lá, Deus não está nelas? Né? Porque se Deus habita no corpo de seus filhos, na verdade o Espírito de Deus habita no espírito de seus filhos. E os espíritos dos filhos, claro, estão dentro dos seus corpos, né? Então, uma vez que Deus está em nosso espírito e o nosso espírito está em nosso corpo, quando as pessoas estão lá, Deus não está lá com elas? Né? Sendo assim, Deus não estaria no prédio também? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas quando as pessoas estão lá no sistema religioso, sendo elas filhas, e eu creio que a maioria seja filha de Deus, elas estão ali, então Deus está ali. É um raciocínio correto? É uma pergunta pertinente? Na minha visão, é. Mas veja bem, gente, há uma grande diferença entre você estar em um lugar e você pertencer a um lugar. Você ter compromisso com um lugar. Estão entendendo? Então veja, se nós pensarmos do ponto de vista da onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Entende? Então Deus está, por exemplo, no centro espírita. Ora, do ponto de vista da onipresença, sim. Deus está no centro de Macumba? Do ponto de vista da onipresença, sim. Agora eu pergunto, ele tem compromisso com aquilo? Entende? Ele habita aquele lugar? Ele está estabelecido ali permanentemente? Porque, veja, gente, habitar significa isso. Inclusive no texto em grego, habitar significa pertencer, ter compromisso, estar estabelecido permanentemente. Então, se você pensar do ponto de vista da onipresença, Deus está em todos os lugares. E se você pensar também do ponto de vista de Deus habitar no corpo de seus filhos, quando os eleitos deles estão no sistema religioso reunidos, claro que ele habita no corpo deles. Mas veja, isso não significa que ele tenha compromisso com aquilo. Essa é a questão. Não significa que Deus ele coaduna com o que acontece no sistema religioso. O fato de o Espírito de Deus habitar em nosso espírito não significa que ele corrobora os nossos erros. Porque você estar num templo do sistema religioso é um erro do ponto de vista da fé, do ponto de vista do evangelho. Entende? Só que Deus está ali habitando nos seus filhos, naqueles que ainda estão no engano, que não tiveram revelação, e eles estão ali enganados no sistema religioso, seja qual for, o fato de Deus habitar no corpo deles não significa que ele tem compromisso com aquele templo, com aquela construção feita por mãos humanas. Não significa que Deus queira ser adorado daquela maneira. Não! Repito, há uma grande diferença entre você estar em um lugar e você ter
compromisso com aquele lugar. Você está estabelecido ali. Olha só, amados, deixa eu dar um exemplo corriqueiro aqui. Se eu vou na casa de um amigo meu, eu estou lá, mas eu não pertenço àquela casa. Percebeu? Eu não tenho compromisso em pagar as contas do meu amigo, de sustentar os filhos dele. Eu não tenho compromisso com a esposa dele, em limpar o quintal dele. Eu só estou lá. Agora, habitar é outra coisa. Então, o meu amigo habita na casa dele. Então, ele pertence, ele está estabelecido, ele tem compromissos com aquele sistema ali, tá entendendo? Então, ele tem que pagar as contas, tem compromisso com os filhos, com a esposa com o marido, né, vice-versa. Estão entendendo? É diferente de estar lá. Então, o fato de Deus estar, do ponto de vista da onipresença, é diferente de ele ter compromisso. O fato dele habitar no corpo de um filho dele e o filho dele frequentar a Umbanda, o filho, por engano, né, frequentar a igreja católica, frequentar a igreja protestante, não significa que Deus coadune com aquilo. Quando a palavra fala em habitar, a palavra está falando de compromisso. O compromisso de Deus é com o seu povo. Ele habita no seu povo. Ele não tem compromisso com o que ocorre dentro da igreja católica, por exemplo, ou dentro da igreja protestante, os rituais que eles fazem. Deus não tem compromisso com aquilo. É aquilo que está escrito em Isaías, né? Esse povo, e Jesus também citou isso, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque a mente, gente, no meio do sistema religioso, está longe do evangelho. O coração é a mente. Então, quando a palavra fala que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe, ou seja, é o entendimento que está longe. Então, as pessoas estão dentro das chamadas igrejas, elas têm compromisso com aquilo ali, mas Deus não tem. Então, elas estão ali, acham que estão adorando, e elas cantam com os lábios, mas a mente está longe, porque a mente não está no evangelho. Então, do que adianta você se emocionar, cantar, dançar, bater palmas, ter compromissos religiosos, fazer campanhas, etc., etc., se o seu coração está longe da palavra? Se a sua vida está longe da verdadeira adoração? Então, o habitar é algo profundo, é compromisso, é pertencimento. Isso é habitar. E Deus habita em nós. E a adoração que Ele quer receber não é dentro de um templo feito por mãos humanas. Entende? A adoração é aqui, ó, no peito, no coração. Na alegria que você tem de servi-lo, de fazer a verdadeira obra de Deus. Sabe? De oferecer a sua vida para o reino de Deus. Para iluminar o mundo, para ser o sal da terra. É adorar em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. É oferecer a Ele o verdadeiro culto racional, que estamos fazendo agora. Raciocinando a palavra, aprendendo a verdade do Evangelho, texto dentro de contexto. É isso que Deus quer dos seus filhos. Percebe? Então, o habitar é isso. Não é estar, é ter compromisso, é estar estabelecido. Então, a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. E o nosso culto tem que ser racional. Não é emocional. É racional. Ah, irmão Cristiano, é errado eu me emocionar? Se eu quiser cantar um louvor a Deus, eu me emociono. É errado? Não, não é errado. Mas o seu objetivo não é esse. Você pode cantar, claro, pode louvar, se emocionar. Já recebemos diversas mensagens de irmãos falando: poxa, irmão Cristiano, eu estava ouvindo você trazer a palavra, aquele trecho que você falou isso e aquilo me emocionou, eu comecei a chorar. Amém, maravilha. Só que veja, este não é o objetivo. Pode acontecer? Eventualmente sim, não há problema algum. Posso cantar, me emocionar, bater palmas? Você pode fazer. Mas o principal foco do culto é aqui, ó, a mente. Culto racional. Não adianta nada disso, dançar, cantar, se emocionar, se o culto não é de razão, de raciocínio, se não é um culto da palavra. Porque as pessoas vão aí no sistema atrás de autoajuda. Não tem palavra da graça ali. E se não tem palavra, Deus não tem compromisso com aquilo. Se não tem o evangelho, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua verdade, com a verdadeira igreja que desceu do céu.
ela desceu do céu, ela está entre os homens e ela é eterna. A igreja é para sempre. Aqui na terra ela é para sempre. Efésios 3, do 20 ao 21, nova versão internacional. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Pega bem isso aí, hein? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Vamos lá. A ele seja a glória na igreja por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja é eterna. Nós seremos eternamente a igreja do Senhor. A sua cidade santa, que desceu do céu, entre aspas, ou seja, substituiu a antiga Jerusalém. Perceberam? A igreja eterna. Para todas as gerações, seja a glória de Deus na igreja. Para sempre. Então, se você ouvir por aí alguém que ouviu o galo cantar e está inventando doutrina, que a igreja acabou. Cuidado com isso. A igreja é eterna. A glória do Senhor é para sempre na igreja, em todas as gerações. Você acabou de ler comigo aqui. Nós somos uma dessas gerações. Efésios 1, 20 ao 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Sentar-se à direita é autoridade, tá, gente? Não é aquela ideia, né, literal de que há um trono ao lado do trono do Pai, como se houvesse 2 tronos no céu. Não, no céu só há um trono porque só há um Deus. Tá? Então é sempre bom frisar isso, tá? Quando aqui diz que Jesus foi assentado à sua direita, significa que Jesus assumiu toda a autoridade de Deus. Esse é o sentido. A palavra destra no grego significa isso, autoridade, tá? Bom, muito bem. Fecha parêntese, né? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que era que Paulo estava falando? A era anterior à segunda vinda de Cristo. Lembrem-se que Paulo e a igreja primitiva, todos daquela época, estavam antes da segunda vinda de Cristo. Eles estavam vivendo um momento de transição da lei para a graça, né? Um momento em que eles estavam aguardando ainda muitas das promessas se cumprirem, tá? Então eles estavam num momento de transição. Então o apóstolo Paulo fala daquela era que eles estavam vivendo e ele fala da era que viria. Que era essa? Justamente a era posterior ao ano 70. A era do reino de Deus. Repito, nós fazemos parte desta era. É a era da graça, a nova era, a era da nova aliança. Pegou, né? Agora veja o 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então você vê que há uma ligação da igreja com a nova era que viria. Que Jesus seria a cabeça da igreja naquela era que eles estavam vivendo e na era que viria. Ou seja, a era do reino. Então Jesus foi a cabeça da igreja antes da segunda vinda e agora ele é Deus sobre todos, sendo a cabeça da igreja que existe. A igreja é eterna. A igreja que desceu do céu. Não acabou, não. Desceu do céu no ano 70. Ou seja, figurativamente, né? Uma cidade que desceu para tomar conta da terra, para substituir a antiga Jerusalém como povo de Deus. Essa igreja é eterna. A glória de Deus está na igreja, como vocês viram agora há pouco, em todas as gerações. E você acabou de ler o que Paulo falou sobre a geração que eles estavam vivendo e a geração que viria. E a geração que vivemos agora é a geração eterna da graça. Jesus é a cabeça da igreja.
tanto na geração antes da sua vinda, como na geração eterna. Pegou? 23. Que é o seu corpo. Nós somos o corpo do Senhor aqui na terra. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Percebeu? Jesus é Deus. Ele é tudo em todos. Ele é a cabeça e ele é a pedra fundamental da igreja. Entende? Tanto da igreja antes da era do reino, ou seja, a igreja anterior à vinda do reino, anterior à segunda vinda de Cristo, né? Foi a igreja primitiva antes do ano 70, quanto na era posterior ao ano 70, a era do reino, a era onde tudo já foi estabelecido. É a era que nós vivemos. Jesus, sendo Deus sobre todos, ele é a cabeça da igreja atual e será para sempre. Ele é a base e ele é a igreja, a verdadeira, não um Estado, não prédios construídos por mãos humanas, não instituições e convenções de homens, não, a verdadeira igreja, o seu corpo. Pegou? Nós somos a igreja, nós somos a esposa. O Senhor morreu pela Nova Jerusalém. Ele derramou o seu sangue para que nós hoje pudéssemos nascer como seus filhos, como a sua esposa, como a sua Nova Jerusalém. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós já nascemos como Nova Jerusalém. Percebeu? Como igreja. E nós somos a igreja desta nossa geração atual. Estamos pregando o evangelho, plantando as sementes, para que no futuro as igrejas que virão, ou seja, as gerações que virão, possam desfrutar desse evangelho, dessas sementes que nós estamos pregando agora. Perceberam? Estamos preparando esse terreno, né, para que as próximas gerações vivam o evangelho da graça e vivam a escatologia consumada. Eu quero encerrar então com essa palavra maravilhosa de Paulo. Efésios 5, 25 ao 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E apresentá-la a si mesmo, e ele já fez isso, né? Como igreja gloriosa. Você, meu irmão, juntamente comigo, todos nós somos a igreja gloriosa de Deus. A vinda do reino de Deus fez a igreja substituir o antigo Jerusalém como povo de Deus e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a posição da igreja. Gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. O sistema religioso diz que não, que são pecadores, que tem que frequentar o templo, e passa um óleo na cabeça, e faz jejum para te santificar, e toma santa ceia para ter comunhão com Deus, e joelho no pó, e sacrifica, e faz vigília, e cuidado porque o diabo, cuidado porque não sei o quê, e Jesus vai voltar, você pode ficar. Essa é a visão da igreja, entre aspas, no sistema mundano. É uma igreja pecadora, é uma igreja suja, é uma igreja que precisa pedir perdão, que precisa deitar no tanque de água para limpar o pecado. Essa é a igreja, entre aspas, do sistema. Tantos e tantos anos nós perdemos tempo de nossas vidas ali, achando que éramos pecadores, né? Que tínhamos que pagar o preço e fazer campanha, e passa o óleo, e faz jejum, e sacrifica. E a palavra dizendo o tempo todo, você é a igreja. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Sem ruga, sem mácula, sem mancha, santa e irrepreensível. É o que nós somos como igreja. Santos e irrepreensíveis diante de Deus. E nada mudará esta nossa posição. Porque somos a igreja do Senhor, somos a esposa santa de Deus, que desceu do céu. Nós somos o seu verdadeiro povo, a verdadeira igreja que ele fundou para sempre.